Fala galera, dando continuidade à história da reforma do Carter Lindbergh, ele vai falar sobre a formação da Idade Média e também de termos pejorativos do que seria a própria ideia de Idade Média, atrelada à Idade das Trevas e à escolástica. E olha só que interessante, né? Ele menciona a escolástica, sendo que na verdade esse termo é utilizado por vários doutores da Igreja, enquanto termo atrelado entre que faz a vinculação de teologia e filosofia, né? Ele coloca aqui enquanto termo pejorativo. E o Carter Lindbergh coloca também que havia, já na formação humanística, a ideia de que você precisava superar as condições impostas pela igreja da época, também pela cultura religiosa da época, que eram já considerados antiquados. Então havia, a partir da época do fim da Idade Média, já inseridos então no início do renascentismo, o desenvolvimento teórico de uma ideia passada, de uma idade passada, de uma idade que estava ficando para trás, e do retorno à igreja primitiva. Olha só que interessante, a gente já começa a fazer a vinculação inicial, prioritária do estudo da reforma, já no retorno da igreja primitiva, algo que ocorre até o dia de hoje. Algo que ocorre até o dia de hoje. Se você observar, como a gente estudou aqui nas obras do James Dunn, Joaquim Jeremias, nas obras que serão estudadas do Gesa Vermes, do Bulkham, do Boltman, etc., todos mencionam sobre os embates da igreja, os embates teológicos, os embates historiográficos que fazem a remessa à igreja primitiva. Então a remessa à igreja primitiva provavelmente também era o mote inicial necessário da própria reforma. Disso a gente também faz algumas conclusões. Por qual motivo o catolicismo moderno está reformulando algumas de suas ideias para retornar também a um discurso da igreja primitiva, para falar o seguinte: na igreja primitiva, ou seja, no primeiro século, ou no máximo, no mais tardar até 150 depois de Cristo, a igreja já era assim, assim, assim. A igreja católica atual já era assim, 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 no primeiro século. Isso é um discurso muito corrente. Obviamente que esse discurso corrente ele não é trabalhado no meio acadêmico, mas sim no meio religioso, já que no meio acadêmico não tem aprofundamento teórico, não tem bibliografia, não tem continuidade teórica, etc. No que se refere às práticas católicas atuais, retornando ao primeiro século. E aqui ele continua: o senso de que o antigo é melhor caracterizou histórias da igreja decorrentes da reforma. Sob a liderança do luterano Matias e Líricos, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma história da igreja, de sua origem até 1400, intitulada História Ecclesiae Christi. Como essa obra dividiu a história da igreja em séculos e foi iniciada na cidade de Magdeburgo, ficou também conhecida como Centúrias de Magdeburgo. O modelo de Eusébio permanece vigente nas centúrias, pois Flácius argumenta que a reforma era a restauração da pureza original da igreja primitiva. Por se tratar de um apologeta luterano, não é de se surpreender que para ele a chave para a fidelidade da igreja era vista como a doutrina da justificação apenas pela graça. A pureza original da igreja durara até por volta dos anos 300, então aqui ele vai até mais longe do que James Dunn, Joaquim Jeremias, Gesa Vermes, etc. Já pelas centúrias de Magdeburgo, a gente já está entrando aí em 3 séculos do que seria a igreja primitiva. Eles foram até muito condescendentes, né? E com algumas reservas até mesmo o ano 600, olha só, né? O ano 600 aí, que é também o ano limítrofe em várias denominações protestantes, enquanto delimitador também das regras conciliares, né? Pós 600 aí tudo é esquecido, tudo é ignorado, porque considerado enquanto atos de corrupção. Né? E nessa mesma obra, Centúria de Magdeburgo, a gente vai ter a realidade histórica tripartite, ou seja, o antigo, o medieval e o moderno. Então a ideia, assim, do antigo e, portanto, do primitivo melhor do que o medieval já estava inserido, então, na obra renascentista, até nessa obra renascentista, e possivelmente, né, no desenvolvimento também oral daquilo que era falado, daquilo que era comentado dentre os humanistas renascentistas da época. Então aqui a gente já tem a primeira divergência, né? Porque muitos argumentam, isso aí você consegue pesquisar facilmente aí pela internet, de que não era mencionado enquanto antigo e medieval ao fim da Idade Média e no início da Reforma. Não era mencionado a época antiga e medieval, que essas épocas, antigo e medieval, eram tardias, a partir do século XVII. Isso não procede.
Segundo essa obra, então, já na história da igreja, nessa obra de 1400, portanto, no fim da Idade Média, já havia, sim, a especificação do que seria antigo, medieval e moderno. Ele menciona aqui a obra do Christoph Cellarius, História Tripartita, de 1685, que faz sim a menção explícita também do antigo, medieval e moderno. A Igreja Católica respondeu a esse documento das Centúrias de Magdesburgo e respondeu por meio de César Barônio, na obra Anais Ecclesiásticos. Quando de sua morte, a obra tinha alcançado o ano de 1198, porque ele fez a construção ano a ano. Não menos partidário que Flácius e igualmente sujeito ao modelo de Eusébio, Barônio concentrou sua pesquisa não na doutrina da justificação, mas sim na instituição do papado. Então, a construção histórica da igreja, ela foi atrelada ao papado porque a reforma protestante sinalizou, então, o início de uma ruptura institucional e não só religiosa. Essas duas obras ilustram a diferença de entendimento da reforma pelos movimentos reformistas luterano e católico romano. Enquanto luteranos se concentraram na reforma do dogma, católicos o fizeram na renovação da igreja como instituição. Por quê? Porque o questionamento ao papado e a autoridade da igreja também por questionamento de documentos de concessão de terras, a exemplo da doação de Constantino, eram questionamentos institucionais. Infelizmente, o Carter Lindbergh não coloca a jurisprudência específica sobre essa afirmação, eu vou até procurar depois, mas é muito interessante, né, a gente tentar observar que enquanto o dogma servia a causa reformista, para a causa católica haveria necessidade de confirmação da autoridade papal. E aqui ele continua na página 34. Além disso, os reformadores também acreditavam representar fielmente a Igreja Católica. Tecnicamente, a modificação de católico por romano passa a ser apropriada apenas depois do Concílio de Trento. Vou repetir aqui. A modificação de católico por romano passa a ser apropriada apenas depois do Concílio de Trento, 1545. O termo reforma é frequentemente modificado por magistral e radical. Reforma magistral denota movimentos evangélicos de reforma apoiados e possibilitados por magistrados, sejam eles reis, príncipes, sejam concílios de cidades. Assim, Lutero, por exemplo, ganhou o apoio do príncipe do eleitorado da Saxônia, Zwingli, e do Conselho Municipal de Zurique, e Calvino, dos Conselhos de Genebra. Magistral também se refere à autoridade de um professor. Eis o porquê de autoridade docente da Igreja Católica Romana, concentrada no Papa, nos bispos e no concílio, receber o novo de magisterium. Entre protestantes, a autoridade docente de Lutero e Calvino era tão grande que movimentos reformistas usaram seus nomes, a saber, luteranismo e calvinismo. Portanto, Lutero e Calvino eram vislumbrados enquanto professores, né, da mais alta estirpe, da mais alta consideração por aqueles que analisavam suas obras, ou seja, a autoridade extraordinária ou o professor como indivíduo. Então a ideia era de substituição de autoridade mesmo, né? A ideia da substituição de autoridade pelo quê? Você tinha a instituição papal clerical, que fazia às vezes de magistério, hoje transformado enquanto critério teológico, mas não era assim na época, sendo que a gente tem agora também a formação da aplicação magistral, enquanto título, aos grandes personagens da Reforma, Zwingli, Calvino e Lutero, os três então considerados e inseridos enquanto autoridades extraordinárias enquanto professores, ou seja, provavelmente que influenciavam as massas, né? Depois o autor ele vai fazer algumas afirmações no que foi o Renascimento italiano e a Reforma. Página 35. Juntamente com o Renascimento italiano, a Reforma alemã tem sido tradicionalmente vista como a primeira das grandes revoluções que criaram o mundo moderno. Contudo, como os demais termos mencionados anteriormente, há também muitas nuances e diferenças claras, como o conceito de revolução é entendido, incluindo a visão marxista da Reforma como o início de uma revolução burguesa. Na medida em que a Reforma pode ser chamada de revolução anticlerical, podemos nos referir a ela como uma reforma do povo, ou reforma das pessoas comuns. E o autor, finalizando já aqui o vídeo, né? O autor então ele faz algumas menções interessantes sobre o que era a reforma de baixo para cima. Obviamente que a gente está falando aqui, quem era o topo da pirâmide, né? Era a autoridade clerical, episcopal, então atrelada a favores de terra, a favores
de concessão de terra amparadas pelo papado. A revolta, então, do que foi considerado então uma reforma, e a revolta popular do que também foi considerado pelo marxismo como uma revolução burguesa, o início de uma revolução burguesa, foi, portanto, uma reação de baixo para cima, tá? Provavelmente aí vislumbrando a corrupção da época. Daí que a gente tem a venda das indulgências, etc. No próximo vídeo a gente já vai falar sobre as ideias de Luterano, o espírito e a sua visão com relação à própria Bíblia, tá? Como ele visualizava a Bíblia e como ele fazia essa condução em sua mensagem. Até agora, o livro tem sido bem satisfatório, tá? O único problema desse vídeo, desse livro, a meu ver, é que ele não coloca de forma satisfatória a bibliografia indicando os pontos que são afirmados. Ele coloca assim ao final dos capítulos, mas ele não faz a especificação direta do que é afirmado. Obviamente, se você caçar as afirmações, você vai achar. Mas ele não coloca, e isso daí é um trabalho, né? Dá um trabalho danado depois. Ao contrário de obras como o do James Dunn, Jeremias, etc., que colocam sim a especificação da bibliografia naquilo que é falado, no trecho que é mencionado. Ficamos por aqui então. Grande abraço a todos, tudo de bom.